A paz do Senhor, Igreja Mirena, tudo bem com vocês? Dando continuidade ao tema de estudo dessa semana, que é arrependimento, eu gostaria de começar citando uma frase da publicitária Larissa Roselin. Ela disse o seguinte: "Não me arrependo e não penso duas vezes também não. As coisas são como tem que ser e fim. Aprendemos a lidar com o tal do tempo." Mais uma vez, uma pessoa expressando a sua opinião sobre arrependimento. Contrário ao que a Bíblia nos ensina e que os ensinamentos de Jesus nos ensinam. Como dito anteriormente, o mundo tem ensinado e estimulado as pessoas a pensarem que arrependimento é uma fraqueza. Coisa que nós estamos vendo que não é fraqueza, pelo contrário, a pessoa que se arrepende é uma pessoa forte porque está disposta a mudar. E nós vamos ver mais alguns textos bíblicos que nos ensinam e nos incentivam e mostram a importância do arrependimento na vida do cristão. Então, o primeiro texto que nós vamos ler está no livro de Atos, capítulo 8, versículo 22. Que diz: "Arrependam-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração." Quando a gente fala de perdão, nós percebemos que muitas pessoas querem ser perdoadas. Elas entendem que erraram. Elas entendem que precisam corrigir. Mas a grande questão é: quem pode nos perdoar? Várias religiões ensinam e pregam que deuses podem perdoar. Mas nós vemos nas Sagradas Escrituras que existe apenas uma pessoa que tem poder e autoridade para nos perdoar. E esta pessoa é Jesus Cristo. A Ele lhe foi dada a autoridade por Deus Pai para perdoar os nossos pecados. Então é engano pensar que existe outro Deus, ou existe outra divindade, ou existe outro ser que pode nos dar o perdão. Não, só existe um Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Procurar perdão em outros deuses não leva a nada, não leva a caminho algum, ok? Então, se nós entendemos que erramos, carecemos de perdão, só Jesus Cristo tem autoridade e poder para nos perdoar. O segundo texto está na carta de Timóteo, a segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 25. E diz: "Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-o ao conhecimento da verdade." Esse texto é muito bom e muito interessante, porque Paulo exorta a Timóteo ensinando como chamar a atenção, como corrigir a pessoa que está errada, para que ela não se chateie, para que ela não se enfureça, para que Deus possa trabalhar nessa situação e que ela no final encontre a verdade do arrependimento e do perdão. Então, quando uma pessoa erra, muitas vezes ela não sabe que errou. Ela precisa de alguém que mostre a ela que ela está errada, que ela fez alguma coisa que desagradou ao Senhor. E como é que você vai trabalhar isso? Com amor. Não pode simplesmente chegar apontando o dedo, dizendo que ela errou, que ela está errada, que ela precisa se arrepender, porque senão ela vai sofrer as consequências daquele erro. Não pode ser assim. Até Deus é tão bom que Ele se preocupa até com a maneira que nós vamos
exortar as pessoas. Então aqui Paulo, ele nos ensina mansidão, amor, paciência. E aqui ele fala dos inimigos, mesmo os inimigos você deve corrigi-los com amor ou em amor. Por quê? Porque a pessoa que recebe a correção, quando ela recebe com amor, ela abre o seu coração. Ela entende de uma forma mais fácil que ela errou. E ela aceitando e entendendo que a pessoa que está corrigindo quer o seu bem, ela entende que ela precisa mudar. Fica mais fácil da pessoa enxergar o seu erro, aceitar o seu erro e querer mudar. Ou seja, fica mais fácil dela se arrepender daquela situação e querer de fato mudar. Então, esse texto nos ensina a corrigir em amor, a exortar em amor, para que a pessoa exortada possa entender o seu erro, aceitar a correção, mudar a sua forma de agir, mudar a sua forma de pensar, para que Deus, através do arrependimento, possa lhe conceder o perdão. Então, quando você exorta em amor, a finalidade, o objetivo final é trazer entendimento àquela pessoa, para que através do arrependimento genuíno, Deus possa lhe conceder o perdão, Jesus Cristo possa lhe conceder o perdão dos seus pecados. Ok? Terceiro texto e último para nós encerrarmos, está na carta também de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 4. Ela diz: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? É interessante, porque enganosamente nós sempre pensamos no Deus amoroso. Esquecemos das outras características de Jesus, de Deus, que fazem parte do seu ser, como justiça, por exemplo. E, como já comentado anteriormente, temos a falsa impressão de que Deus demora a nos corrigir. E quando nós pensamos que Deus demora em nos corrigir, nós insistimos no erro. E é isso que ele chama de desprezar as riquezas da bondade de Deus. É achar que Deus não vai fazer justiça ou que Deus tarda em fazer justiça, enganando a si mesmo ou enganando os outros para que eles permaneçam no erro. Entende? Então, nós não podemos agir desta forma ou pensar desta forma. Nós estaremos desprezando, como diz o texto, menosprezando, desprezando a bondade de Deus. Deus, ele é amor, e por ser amor, ele nos concede tempo para o arrependimento. Ele não é um Deus julgador que quer a consequência imediata dos erros, punitivo. Não. Ele pune na hora certa. Antes disso, ele concede tempo necessário para o arrependimento, para que a pessoa possa pensar, para que a pessoa possa meditar, para que alguém mostre a ela que ela errou, que ela necessita mudar, para que então ela se arrependa e, em se arrependendo, ela alcance perdão dos seus erros e dos seus pecados. Amém? Então, que possamos meditar nesta palavra também e cada vez mais entendermos que arrependimento não é sinal de fraqueza.
arrependimento é uma necessidade e faz parte da vida do crente. Amém? Deus abençoe.